Fala, velho, tudo bem com vocês, galera? Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente do que eu tô habituado a trazer, porque vai ser uma gameplay, então vai ser um pouco mais longo do que o normal. Eu gosto muito desse jogo, Shadowborn, ele já está há um tempo aqui em acesso antecipado e de vez em quando saem algumas atualizações. E nos últimos meses trouxeram algumas novidades que eu acho que vale a pena a gente fazer uma nova gameplay para testar tudo que teve de novo, inclusive porque mudaram muitas coisas nas habilidades dos personagens e eu gostaria de testar. Principalmente o Mago, que é a classe que eu gosto mais, que foi o foco da última atualização. Então vou fazer uma gameplay. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no jogo, baixa ele é bem divertido, bem simples. No seu ritmo, você não precisa sair correndo nem fazer aquelas missões diárias, é só curtir. Bom, então vamos lá. São três classes iniciais no jogo no momento. A gente tem o Mago, tem o Guerreiro e tem a Ladina. Eu vou preferir jogar com o Mago, que eu quero fazer realmente o teste da build elétrica. Mas vamos ver aí. No começo é um tutorialzinho básico, como qualquer jogo, principalmente para quem ainda não conhece o estilo é importante, porque ele vai apresentar as mecânicas básicas do jogo, como de ataque, de esquiva, né? E introduzir também a história principal. Basicamente é a mesma introdução para todo mundo, não tem muita diferença. O que vai diferenciar um pouquinho é em relação à classe que você usa, mas nada de extraordinário. Eu não aconselho pular esse tutorial porque você tem chance de pegar algum pouquinho a mais de ouro e algum item, alguma ração, uma coisa assim logo no começo. Pode não ser muito, mas ajuda, entende? Pronto, quando termina aqui essa primeira parte que a gente mata o primeiro boss, duas coisas importantes vão acontecer. Vai ter o tutorial das skills, habilidades que quando você upa de nível, e muita gente já aqui faz um erro porque escolhe logo de cara a habilidade que o jogo está sugerindo e você pode mudar, pode escolher. Não é obrigado você escolher logo essa primeira opção que o jogo lhe dá, tá? Você tem um pouco de liberdade, ver ali quais as habilidades do primeiro nível, do segundo nível que estão disponíveis. Se você ainda não tem muita noção de qual build você prefere seguir, você pode pegar uma habilidade passiva que vai dar mais sobrevivência, alguma coisa assim. E depois disso você vai ser introduzido às relíquias, que você tem direito a escolher uma inicial. Cada personagem pode ter apenas uma relíquia. No momento são três, uma baseada em cada classe, mas na verdade não é bem assim que funciona, tá? Cada relíquia tem suas habilidades únicas e elas vão lhe ajudar de uma forma diferente no jogo. No momento são três, como eu falei. Uma espada, um amuleto e um livro de feitiços. A espada é uma arma, ela vai lhe dar um belo bônus de atributo para ataque logo no início do jogo. Você vai demorar bastante para trocar ela, mas mais lá na frente pode ser que você acabe encontrando alguma coisa melhor. O livro de feitiço ele lhe dá duas habilidades especiais que você normalmente não tem acesso no jogo. Por quê? Porque essas habilidades são da classe de Necromante que está sendo desenvolvida. Então, se você escolher ela, você já tem essas duas habilidades disponíveis. E a última é o amuleto. O amuleto é uma habilidade defensiva. Ele tem um bug lá na tradução, mas na verdade o que ele dá é isso: redução de dano elemental e uma quantidade extra de vida. São habilidades ótimas para quem está procurando um personagem com um pouco mais de defesa logo no início do jogo, tá?
Galera, quando tiver assim na parte de gameplay propriamente dito, né, estiver fazendo as quests, essas coisas assim, eu vou evitar ficar falando porque é mais fácil você acompanhar o que está acontecendo na tela. Agora, quando tiver nos mapas mesmo na ação, aí eu vou dando algumas dicas do que eu considero que seja interessante, tá? Para ajudar durante o gameplay. Por exemplo, aqui no Ferreiro é onde você pode ter acesso a comprar e vender itens que você não esteja mais querendo. Só tem que ter um pouco de cuidado, porque alguns dos itens eles vão custar gemas e outros vão custar apenas ouro, tá? E aí você preste bastante atenção. Alguns itens são interessantes você manter no seu inventário de vez em quando, principalmente esses itens de exploração, porque algumas vezes você vai estar no meio do mapa e você vai precisar de uma corda ou de uma tocha, alguma coisa assim que ajude um determinado processo, uma gameplay, para você conseguir ter os tesouros e encontrar áreas que estão escondidas, tá? Então, se você puder, guarda alguns deles com você e de repente vai facilitar o seu gameplay mais na frente. Em relação ao mago, especificamente, você vai ter acesso ao livro de feitiços. Toda vez que você aprende uma nova habilidade, essa habilidade vai para o livro de feitiços do mago. E aí você pode decidir equipar elas ou não. Mas não é necessário que você carregue o livro com você. Você pode, se quiser, deixar no baú lá na cidade, para não ficar ocupando espaço no seu inventário. E quando você precisar trocar de habilidade, você volta para a cidade e faz ali a modificação. A vantagem de ter ele no inventário é isso. Se você tiver muitas habilidades, você pode simplesmente sair trocando uma pela outra. Pronto, já chegamos aqui no primeiro mapa. O que aconselho nos mapas é fazer exploração. Vai ter muita coisa escondida pelo mapa e o jogo ele não vai ficar segurando na sua mão, dizendo para você se você deve ir para lá ou não. Literalmente, se você não tiver essa curiosidade de sair procurando, você vai acabar perdendo muitas coisas que estão escondidas, inclusive assim, umas quests secundárias, itens específicos, certo? Então, sempre que você puder, faça a exploração do mapa inteiro antes de partir para a próxima etapa. Dessa forma, você vai garantir que você não deixou nada para trás. Principalmente porque existem algumas quests específicas, são os segredos, que você vai ganhar ali umas conquistas à medida que você for desbloqueando eles. Alguns segredos podem ser feitos por qualquer personagem, outros vão exigir habilidades específicas, mas todos eles exigem que você tenha curiosidade de sair procurando pelo mapa. Ah, e falando aqui, eu já ia esquecendo. A gente também já é apresentado por cavalo. Logo quando você entra aqui no mapa, você já vê que tem um cavalo ali, um cavaleiro que foi assassinado, né? E o cavalo ficou ali perto. Se você quiser, você pode montar nesse cavalo, tá? Inclusive levar ele para a cidade e ficar usando ele como montaria permanente. Existem várias outras montarias também pelo jogo. De acordo com como você vai avançando, você vai podendo encontrar elas por aí.
Pronto, ó, por exemplo, aqui eu encontrei um local onde tem um dos primeiros segredos do jogo, que é a quest da espada na pedra. Para você poder desbloquear esse segredo, você precisa de uma habilidade específica, que basicamente só quem vai ter é o guerreiro. Então, se você quiser completar essa quest, você tem que estar jogando de guerreiro e colocar os pontos de habilidade na habilidade certa, porque senão você não vai conseguir terminar ela. E da mesma forma existem outras. Por exemplo, aqui mais pra frente vai ter uma quest secundária que você precisa estar usando um arco para acertar aquele alvo. Então, aqui, ok, você dropa um arco e qualquer personagem pode usar um arco, né? Mas se fosse uma quest específica só para arqueiro, por exemplo, eu como mago não ia poder terminar ela, entendeu? Por enquanto, eu ainda vou continuar focando no uso das habilidades elétricas para poder aumentar um pouco o dano e conseguir avançar com um pouco mais de facilidade. Depois, provavelmente, eu vou precisar pegar alguma dessas habilidades passivas de sobrevivência, tá? Mas aí vai ser de acordo com o desenvolvimento dos níveis. Uma grande vantagem de jogar de mago é que você tem várias habilidades defensivas que você pode escolher. Mas a desvantagem é que você tem que gastar pontos de habilidade, né? Por exemplo, mago é o personagem mais fácil de conseguir o máximo de defesa elemental. Outro segredo aqui é que você precisa de alguns itens de exploração para poder ter acesso. Me diz aí, galera, se vocês gostariam que eu fizesse depois um vídeo só sobre os segredos específicos, um para cada um, uma espécie de tutorial. Eu acho que não seria tão interessante porque existem outros canais já que fazem esse tipo de coisa, entende? Mas se vocês tiverem interesse, eu preparo aqui em português para a gente ter mais facilidade. O canal do JP, ele fez uma gameplay e tem um outro canal também que eu vi recentemente, mas eu não estou lembrado agora. Se vocês puderem pesquisar aí no YouTube, vocês vão ver que tem algumas coisas já em português. Não é muito, mas já tem alguma coisa também. Outra passagem aqui, mas não é para onde a gente está precisando ir agora. Depois a gente vai vir aqui que vai ter umas coisas legais também. E ali mais pra frente vai ter também uma quest, a quest secundária que a Ferreira deu pra gente, de matar as aranhas. Para quem já é acostumado a jogar de mago ou de arqueiro sabe como é o gameplay, é ficar caetando, basicamente é ficar girando, procurando se afastar dos inimigos enquanto ataca. Se puder, carrega a habilidade para causar mais dano e segue. O chato é que às vezes você vai estar enfrentando os oponentes local muito apertado e aí você não vai conseguir. Não tem pra onde correr, você tem que peitar mesmo o dano. Pronto, aí aqui a gente achou a entrada que leva pra quest, né? Pra onde a gente tá querendo prosseguir propriamente dito. É só seguir. Entra na caverna e prosseguir com a quest principal. Agora já fez toda a exploração do mapa. Vamos seguir adiante. Quando eu vou fazer uma transição assim para um novo mapa, eu geralmente prefiro primeiro voltar na cidade, descarregar a minha mochila, ver o que é que eu quero guardar, o que é que eu preciso vender, se eu estou precisando de algum recurso extra, para ficar sempre com a mochila mais vaga e assim eu poder coletar os itens que eu vou encontrando lá dentro desse novo mapa. Mas fica muito a cargo de vocês, principalmente porque no começo não vai ter tanta coisa para você pegar. Mesmo assim,
É interessante você aliviar um pouco a mochila, até para poder também terminar alguma quest, alguma coisa assim, pegar recompensa, né? Uma coisa interessante é que o jogo ele não tem um esquema de publicidade abusivo. Você não vai ficar vendo publicidade a toda hora para qualquer coisa que você for fazer. Infelizmente, os preços eles são um pouco caros em relação ao Brasil, então fica um pouco inacessível para a maioria. Mas não tem problema, já que a grande parte do que você vai ver na loja são ou itens cosméticos ou itens que você pode conseguir ao longo da partida enquanto você estiver farmando. Às vezes você consegue até coisas melhores do que o que está à venda. Eu tô voltando mais para a cidade para ficar guardando as coisas, porque assim que eu tiver no nível 10 para liberar a forjaria, eu quero já ter alguns materiais guardados. Então eu vou guardar essas ferramentas, essas armas aqui que eu não vou utilizar, para depois desmantelar elas e pegar material para melhorar outros equipamentos, entende? Então sempre que eu puder eu vou precisar assim voltar para ficar guardando alguma coisa. Opa, esse olho aqui ele faz parte de um outro segredo dentro dessa masmorra. Quando a gente tiver concluído ela, vocês vão ver como funciona.
Vamos aproveitar aqui para aumentar mais um pouco o nível da habilidade, né? Para ter um pouco mais de dano. Ah, aqui é uma coisa importante. De vez em quando, a gente vai encontrar uns livros especiais que eles dão um ponto extra de habilidade. Sempre que você encontrar esses livros, já usa logo para você não ficar acumulando eles na sua mochila, ocupando espaço, nem precisa ficar guardando também lá no baú. Se você não quiser, você pode guardar esse ponto, deixar ele lá, mas eu aconselho você usar logo para você ter um pouco mais de vantagem. Geralmente eu fico um pouco preocupado aqui nessa ponte, porque no começo são muitos inimigos, essas aranhas causam envenenamento e você geralmente não tem muito nível, não tem também bons equipamentos, então é um pouco complicado. Mas a vantagem é que ela geralmente vai lhe dar um item logo de cara, que é um cinto. Você pode comprar ele também no ferreiro, mas é um pouco caro, então se você puder esperar, pega ele aqui. O cinto ele vai lhe dar algumas habilidades. Dependendo da raridade dele, ele vai ter alguns atributos e o mais importante é que ele vai permitir que você use poções. Essas poções elas recuperam seu HP quando você está para morrer. Você não precisa apertar para usar nem nada assim. Se você quiser, você pode. Mas o ideal é você esperar que ela vai ser usada automaticamente durante a morte. Dessa forma evita que você morra. Você pode recuperar essas poções lá na cidade com um determinado tempo, tem um limite, você não pode recuperar todas a toda hora, tá? Então, economize as poções, evite o máximo possível para deixar para enfrentar um boss, uma criatura um pouco mais difícil, porque senão você vai passar um pouco de perrengue. Pode ficar complicado se você não tiver com uma build bem montada. E aqui é onde você encaixa aquele olho lá que eu encontrei logo no começo da dungeon, mas ainda falta outro, você tem que ter o par. Pronto, aqui a gente já chega na primeira parte, que é a cripta do necromante. Aqui a dica é bem simples, duas uma.
Ou você se afasta dele para tentar afastar os esqueletos dele o máximo possível para ele não ficar ressuscitando direto, porque senão vai ficar difícil enfrentar ele e os esqueletos. Ou você junta todos num canto só e usa uma habilidade diária para matar todos ao mesmo tempo. Dessa forma ele não vai conseguir manter os esqueletos por toda a vida e você uma hora ele vai parar de ficar ressuscitando os esqueletos e você vai poder se concentrar em atacar só ele, entendeu? Porque se você ficar muito próximo dele e dos esqueletos, você vai acabar levando muito dano. Já que os esqueletos vão lhe atacar, ele vai lhe atacar. Então se afasta um pouco, atrai os esqueletos para outra área, junta eles e faz um ataque de área para matar o máximo possível. Aí depois disso você se concentra em atacar só o necromante. Opa, esse item aqui é novo, eu ainda não tinha visto ele. Provavelmente ele veio nas atualizações mais recentes. É um amuleto, resistência, HP e defesa, 3 atributos. É um ótimo amuleto inicial, só que como eu já escolhi um amuleto que dá resistência a todos os elementos e também dá HP, então para mim não compensa trocar ele. Mas se você escolheu, por exemplo, o livro, é um amuleto que vai lhe acompanhar por um bom tempo, sabe? E ele dropa também o primeiro item de quest que a gente vai precisar. Aí agora é voltar lá para a cidade e entregar o item para poder a gente dar prosseguimento. Mas antes vamos explorar tudo, né? Pra gente não perder nada. Até porque a gente ainda tem que achar o segundo olho para ir lá resolver o enigma da estátua que tá faltando os olhos. Uma coisa interessante é que cada classe ele vai ter algumas habilidades especiais. Por exemplo, o mago ele tem a habilidade de alquimia, que serve para ficar renovando as poções enquanto você está no meio de uma fase, sem precisar ficar voltando para a cidade ou mesmo ficar esperando o tempo limite para fazer a renovação da poção. Já o ladrão ele tem uma habilidade de arrombamento de portas. Toda vez que ele arromba uma porta ele ganha mais XP. Então, toda vez que você vê uma porta assim que precisa arrombar, o ladrão ele vai ter muita facilidade e ainda vai ganhar XP, vai avançar muito mais rápido com isso. Pronto, aí aqui a gente achou o segundo olho, agora é voltar lá na estátua para poder a gente colocar os dois e destravar lá o enigma. E aqui a premiação é um outro amuleto e um amuleto de farm de ouro. Não é dos melhores, mas mais para frente pode ser útil, porque alguns itens eles vão ser bem caros.
E resolvida toda a exploração aqui do mapa, agora é voltar para a cidade, concluir a quest e pegar as recompensas. No final da quest ela dá aqui, né, algumas coisinhas pra gente, um baú e uma tiara. Ah, pena que a tiara é pra arqueiro. Essa habilidade é pra aumenta a velocidade de disparo com flechas. Mas para mago ela não vai servir muito. Pelo menos ela é mais leve, melhor do que o elmo que eu tô usando. Tem a mesma armadura, né? Enfim. E essa aqui é uma das melhores armaduras do jogo, principalmente pro final assim desse primeiro capítulo. Ela vai dar muita resistência elemental. Se você estiver usando ela e o amuleto que você ganha de relíquia, basicamente você não vai se preocupar com resistência elemental ao longo do jogo todo. Mas aqui ela tá custando gemas, não vale a pena. Eu no outro personagem dropei ela enquanto estava jogando. Não sei se ainda é possível nesse patch, mas eu vou procurar. Se der certo, eu prefiro dropar ela do que ficar gastando gemas. E aqui eu já vou usar logo esse ponto de habilidade para pegar a alquimia. Tanto para poder ficar recuperando as poções com mais facilidade, como também para já ir dando acesso para a habilidade que eu vou querer mais na frente, que é o aumento de dano elétrico. Eu preciso pelo menos em um ponto em alquimia e um ponto também em vigor. E aqui são os itens que você precisa para usar algumas das habilidades específicas. Por exemplo, preciso do caldeirão para poder usar a alquimia. O ladrão precisa do kit de ferramentas para ficar abrindo as portas, entendeu? Eu posso carregar o kit de alquimia comigo, ou posso deixar ele aqui no baú da cidade e ficar voltando quando eu precisar. Eu não gosto de ficar gastando o espaço da minha mochila, então eu prefiro guardar ele no baú sempre que possível. Não custa nada, depois eu volto para a cidade e recupero a poção. É só ter cuidado para não ficar gastando poção à toa, né? Porque aí, senão, eu também tenho um limite de quantas vezes eu posso recuperar as poções usando o caldeirão, dependendo do meu nível de herbalismo. Pronto, aqui terminei de guardar o que eu gostaria de guardar, vender o que não vai ser mais útil para ganhar um pouco mais de ouro e partir para a próxima quest. Mas aí eu vou deixar para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, já está com mais de meia hora, não é um vídeo normal para mim. Pode ser que vocês gostem de vídeos mais longos como esse. Qualquer coisa vocês me digam aí, vocês gostam desse tipo de vídeo com comentário, com narração, gameplay com narração, ou preferem só gameplay sem nenhum tipo de narração bruta? E aí, dependendo de como for, eu dou continuidade para a série, tá certo? Eu pretendo terminar essa gameplay de qualquer forma.
com narração ou sem narração, dependendo mais de como for a reação de vocês. Se for melhor para vocês sem nenhum tipo de narração, eu boto só a gameplay bruta. Se quiserem também as dicas, eu vou fazendo os comentários ao longo aqui, uma coisa ou outra, para poder ir facilitando para vocês. Beleza? Então, vão lá na Play Store, baixa o jogo se vocês se sentirem interessados, testem. É um jogo clássico, estilo Diablo, acho que vai agradar a grande maioria de quem gosta de jogos de ação e RPG.